Boa noite, amigos e amigas do programa Encontro com o Esporte. Na programação de hoje estaremos conversando com o colega Rodrigo Conte, da Rádio Independente, pessoa muito atuante dentro da programação da rádio e que aos domingos tem um programa super popular chamado Encontros pela Manhã. Esportes pela Manhã. Esportes pela Manhã. No programa de hoje estaremos abordando, entre outros assuntos, a LAF, o Lajadense, o Master Estadual, a participação do Grêmio e do Inter, que tem início na quarta-feira, e também a Copa do Mundo, que chegou ao seu final. Rodrigo, tudo bem contigo? Tudo bem. Boa noite. Boa noite, prazer estar participando aqui contigo, nesse programa da TV Informativo, no qual eu já fiz parte, pelo menos do Jornal Informativo, há muitos anos atrás. Quando eu tinha meus 16 anos, trabalhei no Jornal Informativo e hoje estou no meio da comunicação de novo, na Coirmã, na Rádio Independente. É um prazer estar participando com vocês. Beleza. Rodrigo, nós poderíamos começar o nosso debate aqui com relação à final da Copa do Mundo. As suas expectativas com relação às duas equipes que chegaram à final, foram essas equipes que tu apostava? Olha, como brasileiro e como torcedor, a gente sempre pensa que o Brasil pode vir a chegar numa final de Copa do Mundo. E a gente sabia que a Espanha vinha muito forte, imaginava que a Holanda vinha também bem forte, mas houve essa decepção com a questão da seleção brasileira. Após isso, apostava na Alemanha, Holanda e Espanha, esses três times. E a Alemanha fez uma partida surpreendente, venceu de 4-0, foi a melhor partida, mas quando chegou diante da Espanha, que pegou uma equipe do mesmo nível, uma seleção do mesmo nível, ali pôde ver que o futebol exercido pela equipe espanhola, ele tinha tudo para vir a conquistar o título. Agora, na partida de ontem foi muito diferente. Por quê? Tinha a questão do nervosismo, né? Tanto que os jogadores que poderiam vir a desequilibrar não apareceram tanto. Excesso de faltas, talvez. Isso, cito o Vidia e também o Sneijder, o Vidia pelo lado da Espanha e o Sneijder pelo lado da Holanda. Então daqui a pouco ontem foi um jogo um pouco diferente pela essa questão do nervosismo, excesso de faltas. Mas foram as duas seleções que apresentaram um futebol mais equilibrado, vamos dizer assim. A Holanda pela sua postura defensiva, a Holanda tem uma postura defensiva muito boa, e a Espanha pelo seu futebol ofensivo, um futebol para frente, um futebol objetivo. Eu gosto muito desse tipo de jogo. Eu só estranhei ontem a escalação do técnico da Espanha de colocar o Vidia como um zagueiro de área, um atacante de área, atacante lá dentro da grande área. Isso eu estranhei. Fixo. Até porque o Fernando Torres estava no banco, era a grande esperança da Espanha na Copa, estava no banco, mas estranho porque ele ficou totalmente apagado. Mas o Fernando Torres, ele nem aqueceu junto com o grupo por estar com um problema de lesão, né? Tanto que ele sentiu depois, Sentiu depois no final do jogo. Mas eu acho que foi merecido pelo trabalho que a Espanha vem desenvolvendo ao longo dos anos, está mantendo essa seleção há algum tempo também. Eles têm uma tática bem interessante e, a exemplo do Barcelona, porque são muitos jogadores do Barcelona nessa seleção, eles tentam manter o máximo possível da posse de bola. Tu tendo a posse de bola, se tu tiver jogadores de qualidade, jogadores que têm um certo equilíbrio e sabem o que fazer, consequentemente tu tem como ser mais ofensivo, criar mais chances de gols, né? O fato que aconteceu ontem para ambos os lados, destaques também para os goleiros, excelentes defesas. Casillas foi incrível. Exatamente. Então a Espanha acho que mereceu, foi um gol ao final da partida, me lembro bem do lance, e o Iniesta, se você vai recordar, um jogador que sempre aparecia à frente, um pequenino que estava sempre agitando à frente, e mereceu o gol, mereceu o gol pelo desempenho. Ele, o Xavi foi muito bem. A situação da posse de bola, né, Rodrigo, como todos que acompanham o futebol, quando tu tem muita posse de bola, tu também propicia para o adversário os contra-ataques rápidos. A Espanha, ela realmente tinha uma posse maior, mas em alguns momentos quase que deixou, como foi o caso do Robin,
que perdeu um gol porque Casillas assim fez uma defesa fantástica. Eu acho que foi a defesa da Copa, no meu ponto de vista. Naquele momento do jogo, pelas circunstâncias. Bonita, com a ponta do pé. Não, e tanto é que o atacante, se é um atacante brasileiro naquele lance, onde o Robin partiu em velocidade diante do goleiro da Espanha, o atacante brasileiro dá uma gingada, deixa o goleiro no chão, né, e o Casillas, que ele fez? Ele já se jogou no lado imaginando que o Robin fosse fazer o drible. E não, ele tocou e ao mesmo tempo que ele caiu, ele ergueu o pé, e aquele leve toque que ele deu com o pé na bola acabou salvando a equipe espanhola. Foi uma excelente defesa. E esse excesso de falta de cartões amarelos, foram 13 cartões amarelos, né, e um vermelho. Muita questão do nervosismo. A arbitragem foi muito contestada. É que nós estamos acostumados aqui no Brasil, principalmente, com o estilo de arbitragem que a primeira chegadinha já é cartão amarelo. Sim. O estilo europeu ele é um pouco diferente. Ele é mais na conversa. É o estilo do Leandro Voaden. É, mais na conversa, deixa o jogo correr um pouco mais. Mas ontem eu acho que o árbitro, em alguns momentos, ele se passou. Também pela questão do nervosismo. Sim, no jogo em que o Kaká foi expulso no jogo que o Brasil estava atuando, uma bobagem, encostou, tomou o vermelho. Na verdade ele se protegeu, né? E ontem, da maneira que aconteceram determinadas faltas, assim, teriam que ter acontecido cartões vermelhos e não aconteceu. São fatos que a gente lembra, né? E que não desmerecem também a arbitragem, porque todos podem errar também, né? Mas o excesso de faltas e de cartões, assim, eu acho que meio que maculou um pouco a final. Que tem toda não tirando os méritos da Espanha, que mereceu com esse futebol veloz, aplicado, mas todas as pessoas que gostam de futebol esperavam assim um futebol de mais qualidade de ambas as equipes. Né? Se nós lembrarmos e voltarmos 8 anos no tempo, nós vamos lembrar de uma seleção brasileira campeã do mundo, e uma seleção que fazia bastante faltas, que era o estilo Filipão, lembra? Sim, estilo Filipão. Então, eu acho que ontem, principalmente pela questão do nervosismo, é muito mais fácil tu já matar a jogada num primeiro lance, tu chegar um pouco mais forte para impor respeito, do que daqui a pouco tu acompanhar o jogador até o final, tu tentar tirar a bola dele de uma forma leal. Então, acho que os jogadores exageraram um pouco ontem pela questão do nervosismo e da ansiedade de uma final de Copa do Mundo. Rodrigo, Forlan, destaque da Copa, tu acredita que esse nome... Não me surpreende. Não me surpreende pelo que ele fez na seleção uruguaia. Falaram muito no Vidia, acho que seria um bom nome. Falaram no Sneijder da Holanda, outro bom nome. Com uma diferença, é de que a Holanda e a Espanha, esses jogadores tinham companheiros. No Uruguai, o Forlan jogou praticamente sozinho. Só o Soares, né? O Soares que fazia uma certa companhia, mas ele conseguiu em alguns momentos desequilibrar pela sua individualidade, pela sua técnica, pela sua habilidade. Como foi na decisão do terceiro lugar. Por detalhes, não empata o jogo naquela bola que explodiu no travessão. Né? Não, um jogador quase que completo, vamos dizer assim. Ele cobra falta com perfeição, ele tem um toque de qualidade, ele marca gols também. Daqui a pouco falta ainda a questão da marcação, alguma coisinha, mas ele é um meio atacante, né? O meio atacante hoje, ele tem que jogar para frente, ele tem que criar lá na frente. Mas o jogador, para ser completo, ele tem que ser bom na marcação também. Isso falta um pouquinho para o Forlan, mas foi uma boa escolha. E o Müller, da Alemanha, revelação. Eu acreditava que o Müller seria revelação. Disse até no programa anterior aqui, e acho que foi uma escolha justa. Né? Boa escolha. Um jogador também que teve uma excelente participação na Copa do Mundo. E acho que foi uma boa escolha esse jogador alemão ter sido a revelação da Copa. E 4 jogadores como goleadores da Copa. 4. Forlan, o Klose, Sneijder, Vidia, o Villa. Villa. Até a gente tem uma brincadeira na rádio, porque na verdade o 2 L's em espanhol é Vidia, né? E até eu tenho uma brincadeira com o nosso colega Ricardo Sander que eu falo Villa. Sim. E ele fala Vidia. Eu disse que eu sou acostumado a falar Villa, mas é compreensível. Muitos falam Villa, mas o correto mesmo no espanhol é Vidia. Vidia, sim.